significa que ela teve uma sensibilidade àquele extrato, mas que ela pode não ter uma reação alérgica, porque ela pode não ter sintomas. Uma vez eu atendi uma família, e aí era uma mãe que amamentava um bebê de 2 meses de vida. E aí ela chegou para mim isenta de, meu Deus, eram 6 grupos alimentares, assim, sem oferecer. E aí eu perguntei, né, como foi a história do diagnóstico, e ela me contou que na ocasião do diagnóstico ela foi a um profissional. E ela tinha, o profissional solicitou esse exame para ela e para o marido, não para o bebê, né? Até porque o bebê nessa faixa etária não tem nem indicação de se fazer esse exame. Então ela perguntou para ela ou pediu o exame para ela e para o marido, o pai do bebê. Ambos fizeram, e aí, com base no resultado desses exames, ela excluiu esses grupos alimentares, todos os grupos alimentares de uma vez só, né? Em uma tacada. Só que os pais nunca tiveram reação clínica, né? Nunca manifestaram nenhum tipo de reação ao consumo desses alimentos. E o que aconteceu? A mãe amamentava uma criança de 2 meses. Ela tem uma necessidade nutricional que é muito além de qualquer mulher em qualquer faixa etária, né? Pela própria demanda da amamentação, que para nós amamentar já é um desafio muito grande, para passar ainda por uma restrição alimentar muito significativa. Para vocês terem noção, foram excluídos os seguintes grupos alimentares: leite de vaca, né, leite animal e derivados, soja, ovos de forma geral, peixes, carne vermelha, oleaginosas. Acho que foi isso que foi excluído. Não me lembro se teve mais alguma. Frutos do mar também, né? Peixes e frutos do mar. Então ela só podia consumir uma fonte de proteína animal, que era a carne vermelha, né? Não podia consumir nenhum outro alimento relacionado, fora desses alimentos elencados aqui que eu coloquei. Então, assim, se coloque na posição dessa mãe. É uma mãe que está amamentando, que tem uma necessidade nutricional que é muito grande e que está com uma restrição alimentar muito importante. Ela chegou lá desesperada, né? Extremamente angustiada, porque estava sendo muito desafiador para ela passar por tudo aquilo. Então, assim, o resumo da história. O que eu quero dizer com isso? Quando se tem um exame desse tipo, a gente não tem que considerar o resultado dele, se não houver uma clínica presente. Eu só vou excluir o alimento do dia a dia de uma criança ou de uma mãe que amamenta, se aquele alimento desencadear uma reação alérgica clínica efetiva naquela criança, naquela mãe. Tá bom? Naquela pessoa, né, que consumiu, na verdade. Então, assim, se ele consumiu alguns alimentos e não teve uma reação, né, e no exame, se foi esse exame, né, deu positivo, que ele tinha alergia, né, na verdade, uma sensibilidade a esses alimentos, não tem necessidade de fazer a exclusão. Tá? Até porque, para pensar, se a gente faz a exclusão de todos esses alimentos, o exemplo dessa mãe que eu dei, a bebezinha dela tinha 2 meses de vida, na ocasião da exclusão desses 6 grupos alimentares. Né? Para a gente conseguir estabilizar a filha dela, ou seja, minar a ocorrência necessária, os sinais e sintomas que a filha dela estava tendo, requer um tempo. E ela vai continuar sem todos esses alimentos, até conseguir estabilizar. Porque se eu incluo esses alimentos no período que ela não está estabilizada ainda, eu não vou saber a qual alimento ela não está respondendo. Ela está tendo reação alérgica. Isso vai dificultar a minha intervenção e vai dificultar o tratamento dessa bebê. Né? Então, é um tempo que você vai precisar esperar da criança estabilizar. Quando a criança estabiliza, é um período que já é próximo da idade da introdução da alimentação complementar, em que a gente também não vai expor a mãe a esses alimentos, porque a criança já vai estar sendo exposta a alimentos novos. Se a criança já está sendo exposta a alimentos novos, eu também não posso dar esses alimentos que foram excluídos ainda, porque eu vou ter um fator de confusão.
eu não vou saber quem pode ter causado o quê. Tudo bom, Kelly? Como é que você tá? Boa noite. Então, depois de passar da fase de introdução da alimentação complementar, que não é rápida, porque a criança ela vai começar a ser exposta aos 6 meses, mas ela só vai efetivamente conseguir comer lá para 7, 8 meses, aí sim, a gente pode começar a introduzir os outros alimentos na, no dia a dia da mãe, né? Então, por isso que é muito importante não fazer exclusões de forma desnecessária, porque isso vai comprometer muito a alimentação da mãe que amamenta, vai comprometer muito a saúde da mãe que amamenta, porque é a saúde dela que vai estar comprometida, né? A bebê vai tirar da mãe, a mãe tem que tirar do alimento. Se a mãe não tem o alimento, ela vai ter que tirar da onde? Então, são muitos fatores que a gente precisa pensar, tá bom? Então, não se deve tirar alimentos se não tiver uma ocorrência de um quadro clínico, se não tiver um sinal ou um sintoma evidente de uma alergia alimentar.